Bom, meus irmãos, tudo que eu vou passar para os senhores agora já se cumpriu, certo? Eu quero dizer aos senhores o seguinte: o primeiro vídeo que vocês vão ver, ele vem dizendo o porquê do segundo. E o segundo, eu guardei muito tempo para colocar isso aí em público, mas acontece o seguinte: eu gosto de falar e cumprir o que falo. Por isso, eu estou agora colocando em público isso aí. Então prestem atenção que o primeiro vídeo explica o segundo. Agora, a íntegra da coisa, como é muito complexa, não está nesse vídeo, que é algo que eu preparei antes, e eu não interesso mais envolver nomes, aquele negócio todo. Agora, os nomes que estão envolvidos aí, esses estão envolvidos sim, e é por ordem de Deus, é por isso que eu envolvi. Aqueles que Deus não me deu autorização nem ordem para envolver, eu não envolvi, ok? Olha, a promessa que Deus fez é que se eles não atendessem ao pedido de Deus, ao mandado de Deus, o seu reino cairia e nenhum deles continuaria onde estavam. A paz do Senhor, pastor Wilson e pastor Saul. Olha, eu estou mandando esse vídeo pequeno para o senhor, quero ver se eu faço bem pequeno, tá? Isso aí é uma preconização de algo que os senhores vão receber de mim. Mas olha, eu levei 3 dias fazendo, porque na segunda-feira o Senhor me acordou às 3 horas da manhã, aproximadamente, e falou comigo até às 7 horas, me dizendo tudo o que eu tinha que fazer. Eu precisava conversar com vocês dois. E conversaria só com vocês dois, se vocês dois aceitassem. Não é conversar, não perder tempo conversando comigo, não. Eu já falei, gravei tudo que eu tinha de falar para vocês. Porque eu tinha que falar do Senhor, do pastor Saul, de mim e de vários servos de Deus. Inclusive, até alguns pioneiros, hein? Daqueles fundadores do Evangelho aqui no Brasil, como Daniel Berg, que é meu contemporâneo. Eu conheci Daniel Berg. Não conheci Gunnar Wingre porque ele morreu novinho, né? Não me lembro se eu conhecia a irmã Frida. Não me lembro, isso eu não lembro. Mas e vários deles, vou falar de vários deles, de acontecimentos de interação entre eu e eles, certo? Aí vocês vão ver, os senhores vão ver, eu preciso mostrar para os senhores quem sou eu para Deus e quem é Deus para mim. Bom, como vocês já sabem, meu nome é Valdecir de Oliveira, pastor Valdecir de Oliveira. Nesse momento, eu estou sentado aqui, os primeiros raios do sol estão aparecendo e eu levantei para fazer essa gravação. Estou no meu laboratório usando 2 equipamentos de última geração para ver se a gravação sai boa. Saindo nos 2, eu vou mandar para o pastor Wilson e para o pastor Saul. Aí você deve pensar, poxa, esse cara... Eu digo cara porque eu estive aí em Balneário, quando eu fui a primeira vez na Assembleia de Deus, eu me apresentei para o pastor Wilson. Falei dos meus projetos, da minha vida, falei muita coisa sobre ele. Bom, daí em diante ele me recebeu muito bem, como é o costume dele, e é o costume, e é como se costuma fazer os santos. Só que tem uma coisa, daí em diante acabou.
eu nunca mais fui considerado pastor. Aí não. Eu só fui considerado pastor um dia, numa ceia, a última ceia, ou primeira ceia, talvez, do mês de novembro de 2013, de 2012, aliás, né? Então ele passou por mim e falou assim, olha bem, olha o cumprimento do pastor. Oi, colega, tudo bem? Quer dizer, oi, colega. Agora, por que oi, colega? Porque um dia antes, ou aliás, no mesmo dia, durante o dia, chegou uma serva de Deus, da vinda dos Estados Unidos com seu esposo, e de lá do púlpito, ela profetizou alguma coisa para mim. Só que eu não ouvia, nós estávamos na tarde da bênção, uma coisa, qualquer coisa, assim que ela profetizou e eu não ouvi. Aí eu fiquei quietinho, né? Voltei, sentei no lugar onde eu estava. Aí ela desceu do púlpito, foi até onde eu estava e falou assim, eu te conheço de algum lugar. Ela, a voz dela. Eu falei, eu não te conheço porque, primeiro, eu não sou daqui e você estava nos Estados Unidos, era novinha, era bem nova, né? Você estava nos Estados Unidos, então nós não conhecemos. Ela falou, mas eu te conheço, meu servo. Aí eu falei assim, aí ela falou assim, você é pastor? Eu digo, sou sim, mas, por favor, fala baixinho, porque aqui na igreja ninguém sabe que eu sou pastor. O próprio Senhor mandou que eu não declarasse que fosse pastor. Ela falou, meu servo, eu te autorizo a dizer... Mas ela falou gritando para todo mundo ouvir. Eu te autorizo a declarar à igreja que você é pastor. Você é meu pastor. Eu te conheço. Você é meu pastor. E eu todo sem jeito, né? Isso aí foi num dia. Desculpa, isso aí foi numa sexta-feira, à tarde. E no outro dia, eu não sei se o pastor Wilson viu isso aí ou escutou, mas muita gente ouviu. E aí no outro dia ele chega para mim e fala assim, oi, colega, ao entrar. Ele costumava entrar, me cumprimentar e fazer todo tipo de elogio, coisa boa, falava bem comigo. O senhor, pastor Wilson, deve mais me considerar como pastor? Jamais. Então, por isso, olha, eu abri esse parênteses todo para dizer, quando eu estava explicando sobre, esse cara deve ser presunçoso, dizer que está no laboratório dele e dizer que está usando 2 aparelhos de última geração, isso é presunção. Não é presunção, não. Não é presunção. Por que laboratório? Laboratório, porque eu tenho uma oficina onde eu não conserto nada, onde eu só crio, pesquiso, invento. Não tenho auxiliar nenhum, por ordem de Deus, hein? Por ordem de Deus. Não tenho auxiliar nenhum, porque Deus me prometeu, toda vez que eu for inventar alguma coisa, e as coisas que eu invento quase todas são inéditas, Ele põe um anjo sentado junto comigo para me ensinar. Então, eu não sou nada. As coisas que eu faço são todas ajudadas por Deus. O próprio Jesus já falou, eu vou te ensinar, meu servo. Outras vezes, eu peço, Senhor, põe um anjo aqui ao meu lado, porque eu não sei nada do que eu estou pensando que está na minha cabeça agora. Bom, isso é por isso que eu chamo a minha oficina de Laboratório de Inventos Tecnológicos. Eu chamo. E todo o pessoal que vem aqui vem gente. Eu estou aproveitando agora, porque estou sozinho aqui. Minha esposa, se ela entrar aqui, eu vou parar um pouco a gravação para depois continuar. Ou então deixa ela falar, ela é minha esposa, né? Ela vai saber que não vai atrapalhar a gravação. Bom, eu sou muito prolixo, hein? Vocês sabem,
pastor Saul é um homem inteligente. Ele sabe o que significa a palavra prolixo. O pastor Wilson também é um homem inteligente e sabe o que significa a palavra prolixo. Prolixo é aquele homem que, para falar, ele dá todos os detalhes. Eu sempre fui assim. Desde um aninho, quando eu comecei a falar. Comecei a falar antes de um aninho, certo? E antes de um aninho, eu sou um homem protegido por Deus. Sou. Sabe por que eu sou protegido por Deus? Com um aninho de idade, eu corri. Eu nasci no interior, meu pai era lavrador, minha mãe era lavradora também. E no interior tem muita cobra. E um dia eu vi uma cobra, achei a coisa tão bonitinha, né? Era uma cascavel, ou uma coral, ou jararaca. Então, eu achei aquilo bonitinho, mas eu era inocente, eu não sabia. Aí eu saí correndo para tentar pegar e segurar a cobra e mexia com ela. A bichinha fugia daqui, fugia dali, eu tô atrás. Vem cá, bichinha, vem cá, bichinha. E aquele Deus que me salvou, o Deus que me salvou, o Deus que salvou o Senhor, pastor Wilson, o Deus que salvou o Senhor, pastor Saul. Nesse tempo vocês não eram nascidos não, tá? Nenhum dos dois. O Deus que me salvou, ele me protegeu e deixou aquela cobrinha brincar comigo, não me fazer nada. Nada. É por isso que eu amo esse Deus. Esse Deus tinha um propósito na minha vida. Olha, eu costumo dizer que... Bom, a segunda parte, eu falei, eu estou usando 2 equipamentos de última geração, é porque eu estou usando mesmo. Deus me deu, esse ano, 2 equipamentos de última geração, 2 equipamentos de presente. Um para mim, um computador para mim de última geração. E um celular também de última geração. E também para minha esposa, um computador igualzinho ao meu e outro celular igualzinho ao meu. Então nós temos capacidade para fazer muita coisa mesmo. É por isso que eu disse isso, não é presunção não. Não comprei não, eu ganhei. Eu ganhei presente de Deus. O Senhor mandou alguém dizer, vai lá e dá para o meu servo. A pessoa veio e trouxe. Dá para minha serva também. A pessoa deu para ela também. Muito bem. Análise finalizada. Cuidado. Este Clean Pro detectou problemas que precisam ser resolvidos. Clique em corrigir problemas para resolver. Aí, ó. Vocês viram? Vocês viram o que é trabalhar com a última geração? Né? É isso. Bom, continuando, eu quero dizer para os senhores o seguinte. Eu esses dias tive uma conversa, nem sei se vocês ouviram, com o pastor Saul e o pastor Wilson. Eu falei muita coisa. Que os senhores devem ter ficado até, quem sabe até ofendidos. Mas olha, pastor, eu disse que eu amo os senhores. Eu amo os senhores. Então, depois que eu falei aquilo, eu fiquei muito preocupado. Eu pensei assim, meu Deus, por que, Senhor? O Senhor manda fazer isso aí, às vezes, chegar a levar palavras tão duras para a pessoa. Olha, pastor, quero dizer uma coisa ao senhor. O senhor me mandou falar para 8 homens. Homens e mulheres. Uma mulher, aliás. Não, 2 mulheres. E 6 homens. Tudo bem. Desses 8, só quem me respondeu
Só um me respondeu, não vou dizer quem não. Um me respondeu. Me respondeu bem. Respondeu bem. Poderia até dizer quem é ele. Vou dizer assim, Marcão, o irmão Marcos. Ele respondeu bem como servo de Deus. Outra foi uma irmã lá de... Ela era de Itajaí. É uma irmã que quando eu estava por aí, ela pedia orações, eu orava muito por ela. E ela estava com a filha muito ruim, muito doente mesmo. E ela me pediu orações. Eu pedi a ela para ir até aí, para o pastor Saul orar por ela. Ela não foi. Aí eu disse, bom, já que você não pode vir, eu vou orar. Eu orei, a filhinha dela foi curada. Ela hoje está alegre. Só que tem uma coisa, nunca mais quis papo comigo, nunca mais conversou comigo. Ela me deu testemunho, mas nunca mais. Ela só conversa sobre sapatos, joias, perfumes, batom, colares. Essa é a conversa dela. E ela estava meio desviada, hein? Ela voltou para a igreja. Essa aí eu também desci o sarrafo que o Senhor mandou. Mas ela se humilhou. Foi a única que se humilhou, mas se humilhou mesmo. Né? Outro me recebeu mal. Esse é um evangelista aí da igreja. Esse me recebeu mal. Né? Aí eu expliquei para ele por que eu estava falando. Mas que explicar o quê? É um homem que eu amo também. É um homem que eu amo tanto. Olha, está entre os 3 homens. Olha bem, hein? Eu amo todo mundo aí em Balneário Camboriú. Mas está entre os 3 que eu mais amo. Wilson, Saul e esse outro irmão. Sabe quem é ele? O evangelista Mauro. Eu amo o irmão Mauro. Amo mesmo. Só que ele é capaz de nem acreditar nisso. Pastores, quero dizer uma coisa para o senhor. Eu sempre falei com as pessoas aí em Balneário, aí no Brasil, aí no mundo. Eu sou prolixo, não sou? Tá. Eu conto para todo mundo quem sou eu para Deus e quem é Deus para mim. Eu conto todas as falhas que eu cometi. Eu não escondo, não. Cometi uma falha, tá aí, ó, eu fiz isso. Pá. Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. Vocês conhecem Davi, pela palavra de Deus, claro. Davi não era flor que se cheirasse, não. Davi não era flor que se cheirasse, mas era um homem que ele era humilde para com Deus. Está pensando que quando Deus pesava a mão em Davi, ele ficava, ô Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Porque não. Ele falava, Senhor, eu sei que eu pequei, me perdoa, tem misericórdia de mim. Oh, meu Deus. E isso faz um homem ser homem segundo o coração de Deus. E eu digo uma coisa, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Ainda não sou, mas eu quero ser, hein? Eu quero ser, e eu digo uma coisa, hein? Em nome de Jesus e pela graça de Deus, um dia eu serei um homem segundo o coração de Deus, né? Não serei melhor do que ninguém, não, assim como Davi não foi, né? E Paulo? Coitadinho de Paulo. Paulo disse assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Puxa vida, hein? Nós sabemos que Paulo não valia nada. Saulo de Tarso não valia nada, mas ele foi transformado em um Paulo e passou a ter aquele valor. Foi chamado de o grande apóstolo São Paulo. Pastores, eu sou prolixo, não sou? Por isso que eu estou falando isso tudo. Bom, eu vou mandar para os senhores essa gravação. Agora, não vou mandar público não, tá? Eu só vou mandar público
Se de repente um dos senhores acaba querendo me detonar ou ignora o que eu estou falando, aí sim. Aí eu ponho no Face, eu ponho onde for, para todo mundo saber que eu falei isso aí. Eu fiquei 2 anos aí em Balneário. Vocês sabem o que eu estava fazendo aí. É claro que para o coração humano, o que eu estava fazendo, vocês não aprovavam. Agora, por que Deus fez isso, hein? Aí você diz assim, conversa fiada, Deus não faz isso. Ele faz sim. Faz. Deus faz. Olha, Deus faz o que Ele quer, meus irmãos. Faz o que Ele quer, certo? Então, quando eu era criança, Deus me designou para ser servo dele. Aos 12 anos de idade, então, é que eu aceitei a Jesus. Por que eu aceitei a Jesus? Porque tinha um casal de servos de Deus que vivia fazendo tudo para minha mãe, meu pai, meu irmão aceitarem a Jesus. E um dia, eu, meu irmão e minha mãe aceitamos a Jesus no mesmo dia. Ei, maravilha do céu! Sebastião Augusto dos Santos e Guiomar dos Santos, meus pais na fé. Esses me conduziram pelos caminhos do Senhor. A irmã Guiomar é viva até hoje. Ele, o irmão Sebastião, já passou para o Senhor. Ele era um evangelista. Já passou para o Senhor. Homem que eu vi. Eu vi Deus fazer milagres com aquele homem, mas milagres maravilhosos. Olha, a palavra de Deus diz assim, eu não sou muito citando, nem capítulo tal, versículo tal, diz isso. Não sou. Eu não faço isso, Davi não fazia, Paulo não fazia, Pedro não fazia, Tiago não fazia, João não fazia. Agora, eles não faziam porque não tinha a Bíblia. E eu, porque eu preferi, eu não sei se por falta de memória, né? Eu tive que preferir fazer como Davi. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha, pastor, eu ensino a palavra de Deus. Há muita gente, hein? Há muita gente por esse Brasil afora, por esse mundo afora. Agora, citação de versículos, não conte comigo não, certo? Quando eu fiz teologia, eu fui, para a honra e glória do nome do Senhor, o primeiro colocado no curso durante todos os 4 anos e 7 meses de curso. O primeiro colocado. Mas o curso de teologia não tinha defesa de tese, certo? Não tinha. Sabe, porque não tem defesa de tese. Né? Mas aí eu dei uma ideia. Eu quero fazer uma defesa de tese. Mas para quê? Ninguém precisa fazer defesa de tese. Sabe por que eu quero fazer defesa de tese? Porque quando foi para a prova de conhecimento da Bíblia, não é conhecimento bíblico, é conhecimento da Bíblia, do livro bíblico. Escutem bem, eu tinha 10 em tudo, em conhecimento da Bíblia, conhecimento versículos, citações, aquele negócio todo. Eu tirei 0, eu só conhecia João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E outras coisinhas poucas que todo mundo conhece, aí eu conhecia, sabia citar. O resto, eu não citava nada, mas a palavra de Deus, ela está guardada no meu coração. Eu cito e eu digo assim, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo. Então, é por isso que eu cito assim. Muito bem, quando eu tinha pouquíssimos anos de idade, na minha adolescência ainda, um dia o Senhor me falou assim, meu servo, eu deixarei um laço aos seus pés por toda. Olha bem, pastor,
toda a sua vida. Se você cair no laço, você se dará mal. Eu nem me lembro se foi essa palavra que ele falou. Mas se você pular o laço, eu vou te abençoar tanto, tanto, mas que você nem quer saber. Aí quando o senhor acabou de falar isso aí, eu estava num lugarzinho, numa igreja pequenininha, chamada Todos os Santos. Quem foi usado para falar isso comigo foi a primeira vez que eu ouvi uma profecia para mim, né? Chamava-se Irmão ou Pastor Salvador. Eu não conheço ele, nunca tinha conhecido, vi aquele dia, nunca mais vi. Então, aí eu falei assim, pela primeira vez, Senhor, em pensamento, eu sempre oro em pensamentos. Senhor, se foi comigo mesmo que o Senhor falou, repita. Na mesma hora o Senhor falou assim, meu servo, você me pediu para repetir? Eu repito porque te amo. Há um laço aos teus pés, papapá, e repetiu tudo. E nesse dia, o Senhor me prometeu uma coisa, que eu seria um servo diferente de todos os demais. Olha bem, hein? Diferente de todos os demais. Olha, mas só que essa diferença era em quase tudo, pastores. Quase tudo. Quer ver uma coisa? Quanto tempo, pastor Saul, o senhor levou desde que foi cooperador até pastor? Quanto tempo, pastor Wilson, o senhor levou de cooperador a pastor? Eu não sei quanto tempo, não sei como é que é a convenção de Santa Catarina e do Paraná aí, né? Então, oi? Um momentinho. O quê? Vem cá. Aí? Lanchar? Eu lanchei, ué. 9 horas, meu filho. Ah, tá. Não, deixa eu falar mais um pouquinho com os pastores aqui. Pastores, vou dar uma pausa. Pera aí um pouquinho. Só uma pausa, tá? Pausa nesse. Falando ao vivo ou você tá gravando? Tô gravando. Então, depois você grava. Vem comer primeiro. E agora o que eu faço? Tá? Como é que é o negócio lá gostoso que você gosta, que você quer? E pausa nesse. Vocês prestaram atenção na como chegou a minha esposa, o carinho, a dedicação que ela tem comigo? Essa que vocês ouviram aí é a minha esposa. Foi o anjo que Deus me deu. É a minha médica. Ela é a minha enfermeira. Ela é o meu presente de Deus, sabia? Mas presta bem atenção uma coisa, pastor. Eu estou cansado de dizer isso para todo mundo. Que Deus prometeu fazer de mim um homem diferente de todos os demais. Presta atenção. Olha, vocês, quando eu estava aí, vocês notaram que eu era um homem diferente? Teve gente que notou. Teve servos de Deus que notaram. Eu era um homem diferente, pastor. É diferente mesmo. Sempre fui um homem diferente. Olha, mas era diferente em cada coisa que, faça-me um favor, que a gente ficava com raiva de mim pelo que Deus fazia comigo, não é? E não fazia com os outros. Eu perguntei há quanto tempo o pastor Wilson, o pastor Saul e os pastores também aí levam para chegar de auxiliar, obreiro, até pastor. Olha, eu não sei quanto tempo vocês levam. Aqui, na Assembleia de Deus de Anápolis, né, onde eu tive todas as minhas congregações, consagrações. Eu quero dizer uma coisa para os senhores. Todas, mas
todas as minhas consagrações eram desse jeito. O Senhor falava, às vezes para toda a igreja ouvir, e às vezes falava em sonhos com aquele que era o responsável pelas consagrações, aquele que ia indicar, ou aquele que ia consagrar. Consagra o meu servo Valdeci. Sempre o Senhor me chamou pelo nome, hein? Ou quase sempre, né? Consagra o meu servo Valdeci, porque eu quero. E eu era consagrado. Foi assim. Foi desse jeito. Todas as minhas consagrações. E outra coisa, hein? Eu duvido que o pastor Wilson, ou qualquer outro pastor, ou até a própria convenção mesmo, tenha consagrado uma pessoa hoje, daqui a 15 dias, outra consagração, mais um mês, outra consagração, mais 3 meses, outra consagração, e mais 6 meses, outra consagração, e depois, mais 6 meses, um ano, antes de um ano, mais uma consagração. Comigo foi assim. Só tem uma coisa. Era uma guerra fora de série na igreja. Eu já estava sendo um cara de cara. Estou falando cara porque vocês nunca me chamaram de pastor mesmo, né? Então, eu já estava sendo detestado. Detestado na igreja. Vai ver, um homem ser detestado porque Deus assume a esse homem. Então, eu já estava sendo detestado por causa daquele negócio. Por que só ele, em menos de 2 anos, eu tive todas as consagrações, e todas elas por ordem direta de Deus. Se Deus falasse com um homem e ele não desse ouvidos, ele falava para toda a igreja ouvir. Até eu ouvia. A primeira pessoa que profetizou que eu ia ser consagrado foi a minha esposa. Foi ela, foi a primeira. Então, daí em diante, o resto foi todos os pastores. Tudo, presidentes, todos. Mas a primeira foi minha esposa. E cada vez que eu ia ser consagrado, o Senhor me dava uma missão. Uma missão, e as missões eram duras, pastor. Duras. Olha, o Senhor já me deu missões. Olha bem, desde o tempo dos pioneiros, eu já falei para o senhor, pastor Wilson e pastor Saul, que eu alcancei vivo Daniel Berger. Ei, telefone tocando, espera que a esposa toque, atenda lá no outro. Que eu alcancei Daniel Berger, eu alcancei, olha, eu estou com 70, eu vou fazer 72 anos, então a gente esquece alguma coisa. Eu não sei se Nils Cashberg, Nelson, né? Eu alcancei vários desses homens, sabe? Emílio Conde, Paulo Leiber Macalão, e esse aí eu tive até debate com ele. Olha só, Paulo Leiber Macalão não era brincadeira, hein? Ele era durão que só vendo. No entanto, eu com meus 20 anos de idade, mais ou menos, eu tive um debate com ele, sabe? Tive um debate mesmo com ele. Sabe por causa de quê? Televisão. Eu falei, com a igreja repleta de gente, ele caiu na asneira, dando um estudo, falava assim, algum jovem quer me fazer alguma pergunta? Pra quê? Pra quê? Aí eu levantei no meio, eu era presidente de mocidade, eu era um dos presidentes, era uma reunião de muitos presidentes mesmo, sabe? De mocidade, do estado todo. Então você vê como tinha gente, hein? Então era igual aquelas Gideões Internacionais lá em Camboriú, cheio de gente assim. Eu levantei e falei assim, pastor Paulo, eu quero, acho que eu já falei isso para vocês, se eu estiver repetindo, me perdoa. Eu sou prolixo.
eu quero que o senhor me diga uma coisa, me responda uma pergunta. Só tem uma coisa, pastor. O senhor vai me responder claramente e sem enrolar. Sem enrolar. Que isso, menina? Eu disse claramente e sem enrolar. Olha, pastor, eu nunca fui medroso. Nunca fui filho de pai assustado, como dizia lá no Rio de Janeiro. Eu enfrentava qualquer um. Eu já enfrentei gente que... Depois eu vou falar, depois eu conto. Bom, aí tá bom, faz sua pergunta. Eu quero que o senhor me diga agora, perante toda essa multidão, Paulo Leivas, Macalão, hein? Perante toda essa multidão, o senhor me prove pela Bíblia Sagrada, mas é provar mesmo, hein? Porque se conversar fiado, eu derrubo as suas palavras. Então, desse jeito, hein? Toda a multidão vindo e a mocidade vibrando, né? Por causa da minha coragem. Então, prova que a televisão é pecado, não é de Deus, e que aquela profecia que aquela irmã ali falou, que os homens que vão para a Lua não vão chegar lá. Olha só o antagonismo. Eles não vão chegar lá. E quando eles puserem os pés na Lua, se não vão chegar lá, como é que vão pôr os pés? E quando chegar lá, vão ser transformados em monstros. E eu disse, é mentira. E era mentira. Muito bem, pastor Paulo, me prova. Prova agora, perante toda essa multidão. Sabe o que o pastor Paulo Leivas Macalão falou? Falou assim. Olha, meu filho, você me fez uma pergunta dura eu responder. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu não vou te responder, nem provar pela palavra de Deus que a televisão é pecado. Porque tem uma coisa, pastor, aqui, parêntese. Eu sempre fui a favor da televisão. Eu sempre pensei que quando a palavra de Deus diz assim, ó, a ciência se multiplicará e por muitos se multiplicará a iniquidade, o amor de muitos esfriará. São duas partes. A ciência se multiplicará. Ciência é sabedoria. Sabedoria vem de Deus. Conhecimento vem de Deus. Agora, iniquidade ia ser o diabo aproveitando a ciência para jogar a iniquidade no meio dela. Aí o amor de muitos esfriar. Então, mas a televisão tem um botãozinho, liga, desliga. Quero, não quero. Tenho capacidade para ouvir e me manter neutro. Não tenho capacidade para nada. Tudo isso aí. Aí ele falou, meu irmãozinho, eu não vou te provar pela palavra de Deus que a televisão é pecado. Mas eu quero, nesse momento, perante toda essa multidão, pedir perdão a Deus pelos crentes que eu excluí por causa de televisão. Excluí por causa do radinho de pilha. Crente não podia ouvir rádio de pilha com o pastor Paulo Macalão e com muitos dos pioneiros, hein? Meus amigos pioneiros. Não podia. E também aqueles que eu excluí por beber Coca-Cola. Só porque tomava Coca-Cola. E ainda, por entrar num bar para pedir um copo d'água. Crente não podia, no Rio de Janeiro, não sei se aqui em Santa Catarina era assim. No Rio de Janeiro, crente não podia beber água em bar. Se bebesse água em bar, era suspenso da comunhão por 3 meses. Tinha uma lei lá. Ou suspensão da comunhão por 3 meses, ou então exclusão. Né? Era isso que a igreja fazia. Era o rigor da lei. Então, eu era um combatedor de exageros. Eu combatia exagero, mas combatia mesmo. Olha, o pastor
centenário, pastor que morreu com 105 anos, pioneiro também, chamado Anatálio Joaquim de Oliveira. Até Oliveira, né? Meu xará no Oliveira. Não tenho foto dele. Ele teve uma visão de Deus e uma ordem de Deus para criar um cargo, e esse cargo seria dado para mim. Era novinho, 19 anos de idade. Né? Esse cargo foi dado para mim. Agora, pensem os senhores que cargo era esse. Eu tinha que ser, em primeiro lugar, aquele que lutava com as moças e os rapazes para não saírem da igreja quando eles estavam fracos. Eu tinha que ir lá conversar e convencê-los a não sair da igreja. Eu era muito querido. Eu era muito amado mesmo, em todo o estado. Era conhecido, amado e querido. Eu era conhecido como o criolinho do pistão de ouro, ou trompete de ouro, porque eu tocava um trompete dourado, que eu deixava ele brilhando como ouro. Eu fui músico, hein? Tá? Fui músico e fui músico oficial. Fui cantor eu fui cantor no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, pastor. Né? Tudo isso aí Deus fez por mim. Né? Cantei na Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro. Fui regido por maestros internacionais. Certo? Depois saí. O senhor me mandou sair. Sai de lá que você vai se perder. Aí eu caí fora. Mas caí fora mesmo. Tudo que o senhor fala comigo eu faço. E vou fazendo, passo por cima de qualquer coisa. Muito bem. Aí, será que eu já me perdi no assunto? Perdão. Tenho tempo. Não sei se os senhores têm tempo para me ouvir. Agora eu, para falar, eu tenho bastante tempo. E como tenho? Sou aposentado, sou oficial da Força Aérea, aquele garotinho, filho de lavradores, morava numa favela, congregava na igreja pobrezinha. E da igreja pobrezinha eu me destacava para todo o estado como o jovem conhecido. Vai pergunta para Marinaldo Rodrigues, Adilson Soares, Idecaso Takayama. Quem mais? Deixa eu ver. E vários. Olha, estou falando de gente conhecida, né? Eles me conheceram. Nós éramos todos os presidentes de uma cidade, eles me conheceram. Nós trabalhamos. Não, o senhor não vai poder perguntar a ele. Bernard Johnson. Bernard Johnson foi meu padrinho no curso de teologia. Eu não escolhi ele como meu padrinho, não. Ele disse assim: eu quero ser o padrinho do Valdecir. Este será o meu afilhado. E eu fui. Eu fui afilhado do Bernard Johnson, certo? E trabalhei com ele também, hein? Campanhas Boas Novas. Houve um tempo, olha, eu nunca fui pregador não, sabe, pastor? Mas eu era aquele, vamos chamar de cara, né? Cara, tá bom? Então, eu era aquele que movimentava. Eu não pregava, mas eu conseguia levar 100, 200, 300 rapazes e moças para os congressos, para cultos, grandes cultos em praça. Eu conseguia movimentar a multidão. Então, sem ser pregador, hein? Porque aí eu fui saber por que eu não era pregador. Quando chegou na vez... Não, peraí, eu não posso ficar cortando assunto, não. Ele me colocou, sabe para quê? Para cuidar das... Primeiro, eu era conselheiro da infância e da juventude. Depois, passei a ser conselheiro das jovens moças que tinham namorado. Depois, conselheiro de casais de namorados. Depois, conselheiro das senhoras. Depois, conselheiro de jovens casais casados. E depois, conselheiro. Sempre conselheiro.
Até hoje, pastor. Sabe o que eu faço aqui na internet? Está pensando que eu vivo conversando fiado? O meu assunto na internet é ou tecnologia ou Jesus. Como não tem muito tecnólogo, não tem muita gente para tecnologia aqui, meu assunto é Jesus. Até hoje. Olha, eu e a minha esposa, nós recebemos tantos pedidos de oração. Ouvimos, eu gosto muito de falar com voz nos programas. Olha, eu ouço tanto da vida dos outros. As esposas, principalmente as mulheres, né? Contam sobre os esposos, o que estão fazendo com elas, como estão tratando aquele negócio. Algumas eu digo assim, posso conversar com vocês dois? Quando ela diz posso, eu converso com o casal. Eu e a minha esposa. Quando eu estava em Balneário, eu conversava sozinho, era só eu. Mas tinha gente que aproveitava de mim, né? Tinha gente que aproveitava de mim. Aí eu passei, agora eu quero conversar com o casal, homem e mulher. Mesmo assim, tinha gente que aproveitava de mim, hein? Quando eu estava conversando com ela e o marido, era uma coisa. Quando eu ia conversar só com ela, aí era outra. Aí eu passei a adotar um princípio. Largar o cacete, mas bater mesmo naquelas que vinham com conversa fiada. Eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Mas também muitas vezes eu falhei, sabe? Sabe que muitas vezes eu falhei. Aí o Senhor não teve pena. Desceu a mão em mim. Mas desceu a mão. Sabe o que é? Quando um pai vira num filho assim e larga um sopapo no meio da cara? Ih, Deus já fez isso aí comigo muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Aí tudo bem. E eu fui assim. Ao morrer, o pastor Anatálio Joaquim de Oliveira, ele morreu, ele se pronunciava feliz, porque deu certo o que Deus mandou ele fazer. Pronto, deu certo. Agora, entre as diferenças que o Senhor disse que haveria na minha vida, foi o seguinte: ele prepararia, ou me enviaria, ou deixaria chegar a mim muitas, mas muitas mesmo mulheres lindas e bonitas. Mas muitas, pastor, muitas mesmo. Olha, eu já fui assediado por filhas de presidentes da República do Brasil. Já fui assediado por sobrinhas de senadores da República do Brasil. As filhas do presidente eram solteiras. Agora, sobrinha de senador... Não, a sobrinha de senador também era solteira. Mas teve casada também. Certo? Agora, tem uma coisa, hein? Eu não dei trela para nenhuma delas. A filha do presidente queria que eu fosse o baile. Eu era segurança dela. Eu era um dos seguranças dela numa viagem pelo Brasil que eu fiz com um dos presidentes da República, que agora não quero dizer o nome. Então, eu fui colocado para ser acompanhante segurança da filha do presidente. Aí ela aproveitou e eu desaproveitei. Eu sou servo de Deus, não danço, tive que ir ao baile com ela, né? Não danço e nada mais. Nada mais. Tudo bem, pastor, está vendo só? O Senhor disse que eu seria diferente, né? E eu fui diferente. Agora, as minhas consagrações foram diferentes de todos os demais. Eu não vi nenhum pastor. O senhor pode ter visto. Bom, é claro que eu já vi a pessoa do banco ser consagrado pastor, isso eu já vi. Isso eu já vi. Mas passar por todos os cargos em um ano e pouco, isso eu nunca vi não, hein? Aonde tem lei, aonde tem norma para que isso não aconteça, eu nunca vi acontecer não. Comigo aconteceu. O senhor disse, vai! E está acabado. Olha, não foi assim que o senhor falou, né? Eu estou usando mais as minhas palavras. Quer ver uma coisa? Quando eu era presbítero,
eu já era presbítero. Um dia o senhor falou assim, vai, levanta no meio da igreja durante a reunião plenária, é uma reunião plenária, toda igreja, 3, 4, 2 mil pessoas, tinha aquelas reuniões plenárias até de 5 mil pessoas, né? Mas eu estava numa reunião plenária menor um pouco. Levanta e fala para todos que você vai ser consagrado, evangelista e pastor rapidamente, brevemente. Aí eu, Senhor, que isso, Senhor? Isso aí vai parecer provocação, Senhor. Eu estou mandando, vai e fala. Ah, peraí, meu servo. Você tem um gravadorzinho pequenininho? Eu era o rei do gravador, sabe? E da máquina fotográfica. As máquinas fotográficas, aquelas de espionagem, eu tinha. Gravadores também de espiões, eu tinha. Tenho. Né? Então, ninguém bobia comigo não, hein? Tá? Só que tem uma coisa. Eu amo os meus irmãos em Cristo. Eu amo os meus vizinhos. Eu só faço alguma coisa se Deus mandar. Tudo bem, eu fui lá e falei. Aí, quando eu falei isso aí, o pastor que dirigia, que era o meu pastor, ele era também o vice-presidente da convenção de Anápolis. Convenção essa com, hoje, mais ou menos, 1.500 igrejas e mais as suas congregações e subcongregações, e mais de 3.000 pastores. Aí, tudo bem. Esse era o pastor da minha igreja, né? Onde eu estava congregando. Eu levantei e falei, e ele não gostava de mim. Por que ele não gostava de mim? Porque eu gostava de doutrina. Eu gostava de ensinar aos jovens, aos irmãos, como se conduzir diante de Deus. Eu gostava de eliminar exageros. Ele não gostava. Basta dizer que ele deixava. Sabe o que ele permitia? O pastor, vice-presidente da convenção. Ele permitia que nos acampamentos de jovens, um certo presbítero levasse cachaça para dar aos jovens, cerveja para dar aos jovens. Isso aí, olha, eu já tive muitas vezes unha encravada. Fui curado agora da última unha encravada, que Deus me curou. Quando eu saí daí, eu saí mancando, com a unha encravada, ainda levei um pisão na rodoviária de Campinas, que eu saí aeroporto de Campinas, rolando pelo chão com a unha encravada. Aí eu cheguei aqui e falei, senhor, cura essa minha unha que eu não aguento mais. Ele, curou. Certo? Então, tudo bem. Mas aí, isso foi mesmo que pisar na minha unha. Aí eu esculhambei com tudo. Mas esculhambei mesmo. Aí um dia, olha bem as coisas que o senhor me manda fazer. Eu já disse que eu não tenho medo, né? Meu servo, você vai falar para 3 servos meus. 2, um é pastor, um é presbítero e outra é uma cantora da igreja e muito querida por todo mundo, casada, inclusive, novinha, casadinha nova, com um filhinho novinho, né? Tinha tido um filhinho novinho e tinha perdido esse filhinho. Fala duramente para eles. Fala isso, isso e isso. Para o pastor, você vai dizer assim. Não foi assim. Não. Diga a ele que se ele não puser a igreja em comunhão comigo, se ele não acertar a situação da igreja, eu levarei um dedo da família dele.
para a irmã, você vai dizer a ela o seguinte, que eu levei o filhinho dela, aquele garotinho lindo, sadio, né? Era sadio. O senhor disse, eu levei o filho dela porque ela, no mês de junho, vestiu o garoto de caipira, né? E levou para uma festa do profeta João. Uma festa de São João, uma festa junina. Aí eu levei o filho dela. Diga isso. E ao presbítero, é o presbítero que levava cachaça, levava cerveja, tudo para o acampamento dos jovens da Assembleia de Deus. Eu não ia a esse acampamento de raiva. Eu não ia de raiva. Então, mas eu era amado pela mocidade mesmo assim. Mas já não era tão amado mais pela igreja não, porque eu tenho um detalhezinho que eu ainda não falei com o senhor, mas daqui a pouco eu falo. Aí, eu tinha que falar com ele. Eu sou homem, né? Fiquei com medo. Não falei. E demorei. Aí um dia eu tomei coragem. Eu tomei coragem nada. O senhor falou assim, meu servo, eu mandei você falar com esses 3 homens, com essas 3 pessoas, e você não falou. Olha, se você não falar, você fala porque eu vou te jogar na cama. Aí eu saí correndo. A primeira que eu fui falar foi a irmã. Aí eu cheguei para ela, né, e falei, olha, chamei ela num canto, numa sala ao lado, tinha uma festa na igreja, chamei ela ao lado e falei, olha, o senhor manda te falar que o seu filho morreu porque você o vestiu em trajes de caipira e foi levá-lo para dançar. O bichinho tinha 1 ano e pouco, ou 2 anos. Ele não estava em escola. Ela não era obrigada a fazer aquilo. Se fosse obrigação de escola, assim, mas ele não estava em escola nenhuma. Ela quis levar para uma festa da vizinhança. Então, o senhor levou o seu filho por causa disso. Pastores, essa mulher começou a gritar, deu um chilique, saiu correndo, foi lá no meio da igreja e falou, pastor, o Valdeci está lá na outra sala profetizando. Está dizendo que meu filho morreu porque eu levei ele numa festa junina. Eu não vou descer nem profeta. Eu não sou profeta não, irmão. Eu sou aquele que quando Deus manda eu vou lá e falo. Não fico profetizando não. Então, aí quer me dar uma coisa? Eu não sou profeta, eu levo a palavra de Deus. Se eu disser para os senhores que eu não falo em línguas, os senhores acreditam? Vão dizer, não é possível um pastor que não fala em língua. É possível sim. Está aqui, Valdeci. Valdeci. Consagrado porque Deus falou, consagra o meu servo porque eu quero. É possível, eu não falo em língua. Agora, profetizar, sim. Curar, dom de cura, o Senhor já me deu. Dom de profecia, não. Mas existe o dom de profecia e existe o profetizar. É entregar quando Deus manda. É o que acontece comigo. Então, muitas vezes eu fico com vergonha. Quando está todo mundo falando em línguas, eu fico lá olhando para a cara de um e de outro e eu não falo. Mas o Senhor me disse. Eu vou dizer por quê daqui a pouco. Muito bem. Aí, o Senhor já tinha falado comigo, não é? Bom, ela foi lá e falou com o pastor. Deu aquele grito, aí o pastor sai de lá e vem em cima de mim. E outra coisa, hein, pastor? Era para cada um eu falar que depois eu ia falar com o outro. O Senhor de vez em quando faz cada coisa que... Se eu não conhecesse o meu Deus há 60 anos, quase, né? Daqui a 3 meses vai fazer 60 anos que eu conheço o meu Deus. Então, eu ia pensar que Deus estava brincando comigo. Pensar que Deus estava brincando.
olha, esse pastor... quando eu disse que eu ia ser consagrado, evangelista, pastor, ele riu, zombou, botou muita gente para rir de mim no meio da igreja. Aí eu tirei o gravador e mostrei, falei, esse gravador aqui, nesse gravador está gravado tudo que eu falei. E eu vou repetir, o Senhor me manda dizer para todos vocês que eu serei consagrado a evangelista e a pastor dentro de poucos dias. Olha, a evangelista e a pastor dentro de poucos dias, olha bem, hein? Então, mas aí quando ele viu o gravador, ele ficou quietinho, todo mundo quietou. Eles não tiveram medo de Deus, mas tiveram medo do gravador. Um detalhezinho que eu não tinha contado, tá? Bom, escuta, o irmão o irmão nem profeta nem língua fala, e aí está profetizando aí e deixa a irmã desesperada daquele jeito. A irmã chegou lá desesperada, quase desmaiando, gritando, e ainda disse que o senhor tem uma profecia para mim também. Qual é a profecia que você tem para mim? Fala aí! Aí me levou para o meio da igreja, né? Fala aí a profecia que você tem para mim. Eu falei, o Senhor manda te dizer, ou o Senhor põe a igreja em santidade, põe a igreja em comunhão com Deus, ou então ele vai levar um dedo da sua família. Aí ele falou, e quem é você para profetizar para mim se eu sou pastor e você é um presbíterozinho que está aí? Quem é você? Aí a esposa dele correu perto dele e falou, bem, para com isso. Calma, bem. Para. E todo mundo vendo, hein? Pensa bem. A nossa família tem você, eu, nosso filho, nossa filha e nossa filha de criação, que é a nossa sobrinha. 5. 5 são os dedos de uma mão. Você quer que Deus leve um desses dedos? Bem, ele parou, todo mundo vendo. Eu fui envergonhado no início, né? Aí ele foi depois. Não adianta. Tentou me envergonhar, Deus envergonhou ele. Então, aí ele falou, tá bom, tá dado o recado. No outro dia, esse pastor saiu para uma pescaria, ele gostava muito de pescar, né? Saiu para uma pescaria, foi aí chegando lá no rio, o rio tinha piranha. Ele não sabia. As piranhas pegaram, morderam a barriga dele, ele saiu correndo, saiu da água, caiu fora, teve um infarto. Teve um infarto e foi internado. Não morreu, não. Aí, tudo bem. Ele manda me chamar para visitar. Eu fui lá, visitei, ele me pediu perdão pelo que fez e pediu para me orar e pedir a Deus para curar. Olha, pastor, preste atenção no que aconteceu. Eu acabei de orar. Na hora que eu orei, no outro dia esse homem teve alta. Ele estava infartado. Ele teve alta. Mas não tomou vergonha, não. Não tomou vergonha, não. Continuou meu inimigo, né? Aí eu fui consagrado. E se eu for contar a história da consagração, aí é mais linda, mais bonita ainda. Fui consagrado e no dia que eu fui consagrado, foram mais ou menos 1.000 pessoas consagradas na convenção. Todos, a igreja cabia 10.000, então uns 1.000 consagrados. Aí o presidente colocou um pastor para cumprimentar todos os consagrados. Cumprimentava os diáconos, outro uma fila de presbíteros, uma fila de evangelistas e uma fila de pastores. Eu fui consagrado evangelista. Na fila de evangelista, quem iria cumprimentar os consagrados era ele, o vice-presidente da convenção, que tinha lutado para mim não ser consagrado. Ela lutou, mas Deus mandou. Consagra porque eu quero. Olha, eu vou usar minhas palavras. As minhas palavras, né?
consagra o meu servo, porque eu quero estar acabado. Vai consagrar. E aí eu fui consagrando. Só que não falou para ele, não. Falou para o presidente da convenção. Da convenção, não, presidente da igreja. O presidente da convenção também não era meu amigo, não, hein? Não era meu amigo, porque um dia o senhor mandou também falar uma palavra para o presidente da convenção, o vice-presidente da convenção e o presidente da igreja, os três. Ai, meu Deus, os três homens mais importantes. E eu tive que chegar lá, irmão, e descer-lhe a chibata nos três. Então, o mais humilde foi o presidente da igreja. Esse do meio. Os outros ficaram meus inimigos. Ficaram meus inimigos. Mas não adiantou, não. Eles ficaram meus inimigos, mas Deus foi ficando cada vez mais meu amigo. Bom, mas deixa eu contar onde eu estava, né? Aí falei, ele foi curado, aí eu fui lá, e aí faltava o presbítero, ou aquele, o da cachaça. Ele aí tinha desviado da igreja, e o senhor mandou falar para ele assim: meu servo, eu sei o que passa na sua vida, e quero te dizer uma coisa: ou você volta para Jesus, mas um parentezinho, ele disse que não aceitava visita de ninguém, não adiantava ninguém visitá-lo. Fechando parênteses. Ou você volta para a minha casa, ou você acerta comigo, ou então você e seu patrão irão morrer num tiroteio por causa de tráfico de droga, que é o que vocês estão fazendo. Meu Deus do céu. Aí foi por isso que eu fiquei com medo, sabe, de falar. Então, mas eu fui lá e falei. Só que tem uma coisa, o senhor tinha me dito que quando eu falasse com essas três pessoas, um ia se humilhar e me receber. Exatamente. O mais duro, o pior, o mais ruim, o que estava mexendo com tráfico de droga, esse ficou humilde e falou, me recebeu, olha bem, eu fui junto com o pastor, levei um pastor junto comigo, o senhor mandou, deixa o pastor lá fora, só você fala com ele. Mandou o pastor ficar lá na rua esperando, né? Outro pastor. Então, aí ele disse, é verdade, o que o irmão está falando é de Deus, porque ninguém sabia que eu e meu patrão estávamos juntos traficando droga. Eu vou acertar o meu passo com Deus. E acertou por uns dias, depois caiu fora e se perdeu, nem sei mais o que aconteceu. Nunca mais eu soube desse homem, nunca mais. Não é? Então, aí, tudo bem. Essa parte eu terminei. Aí voltei, dobrei meu joelho. Pronto, Senhor. Falei com os teus servos. O Senhor falou. Falou, né? Você lembra há quanto tempo eu mandei você falar? Você levou 30 dias atrasando com a palavra que eu mandei você dar. Agora eu te jogo na cama por 30 dias. Ei, pastor, o Senhor me jogou na cama 30 dias certinho. Quando chegou no 30º dia, eu levantei bonzinho, mas eu fiquei de cama. Nem podia nem levantar. No 30º dia, eu levantei. Olha, não se brinca com Deus. Deus prometeu fazer de mim um homem diferente. E Ele fez. Eu fui diferente. Fui diferente. Então, o Senhor fez isso comigo. O Senhor faz isso comigo. Olha, o Senhor, pastor Wilson, que o pastor Saul aquele dia fugiu, hein? Ele fugiu para não ouvir. Não ouviu o restante. Hoje ele vai ouvir porque eu vou mandar para ele. A não ser que ele me bloqueie. Se bloquear, eu boto público. Certo? Não bloqueia, não, porque eu ponho público para todo mundo ouvir. Então, eu estou mandando por respeito, estou mandando para cada um dos senhores.
Mas se me bloquear, se vier com retaliação comigo, eu ponho o público. Olha que eu estou agindo por ordem de Deus, então não brinca comigo, não. Mas, só que eu não estou brigando com o senhor, não, tá? Não estou brigando, não. Então, de repente me deu aquela... vem um chicotinho na minha mão. Mas deixa eu jogar fora. Pronto, joguei. Tá lá o chicote. Muito bem. Pastor Wilson, Pastor Saul, olha, eu amo vocês. Puxa vida, eu amo vocês. A palavra de Deus diz que Deus castiga aquele que ama. A palavra de Deus também diz assim, Jesus falando, sede meus imitadores, assim como eu sou de meu Pai. Então, Deus não castiga aquele que ama? Jesus não chamou Pedro de diabo? Ele não falou para trás de mim, Satanás? Com Pedro. Ele amava Pedro ou não amava? Ele não suportou Judas até quase a hora da morte? Ele amava Judas. E ele sabia que Judas foi dado a ele por Deus. Senhor, daqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Aquele filho da perdição era Judas. Agora, olha bem, de todos que tu me deste, quem deu Judas para Jesus foi Deus. E Deus, quando deu, ele deu por misericórdia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não que pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo. E quando ele diz amou o mundo, ele amou todo mundo. Ele amou a nós quando nós éramos inimigos dele. Deus deu uma oportunidade para Judas. Jesus recebeu a Judas, deu a oportunidade. Só que Judas era filho da perdição. Meu Deus, me dê graça, Senhor, para mim nunca ser o filho da perdição. Pastor Wilson, nunca seja filho da perdição. Pastor Saul, nunca seja filho da perdição. Sejamos filhos de Deus. Sabe por quê? O pastor Wilson sempre fala um negócio. Se tu subires primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Lembra, pastor Wilson? O senhor gostava desse? Gosta? Eu também gosto, hein? O senhor sempre fala isso aí. Eu quero chegar lá. Se o senhor for antes de mim, não vai nada, eu sou mais velho. Bom, mas se o senhor, pastor Saul, subir primeiro do que eu, ou o senhor, pastor Wilson, ou eu subir antes, eu não vou avisar que o senhor chega lá, não. Vou ficar assim, esfregando a mão, esperando a hora de nós encontrarmos. Eu amo vocês. Eu quero estar no céu juntinho com esse homem, bem mais novinho do que eu, mas com a cabeça branquinha. E o outro, que tem a idade do meu filho, pastor Saul, você sabe que você era meu filhão, eu falava assim, meu filhão, porque você tem a idade do meu filho mais velho, certo? Também com cabelinho branquinho. Eu também tenho cabelinho branquinho. Pastor Saul tem o cabelo mais branco do que o meu, mas o meu também é branco. E eu sou muito mais velho. Olha, se for ver direitinho mesmo, mas bem direitinho mesmo, e se for pela genética humana, pela ciência, eu tenho idade para ser pai do pastor Wilson. E tenho também idade para ser até avô do pastor Saul. Muito embora o Senhor tenha me feito uma promessa que eu seria diferente, e eu era aquele criolinho que o pastor Wilson por várias vezes dizia, mas que crioulo bonito. Eu sempre fui um criolinho bonitinho, para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus disse, você vai ser assim. Eu sou. Eu creio que foi Deus que falou, sabe o que é? Porque
tudo que ele me falou está sendo cumprido. Vocês estão pensando, quando eu estava aí, em Balneário Camboriú, que eu não era assediado pelas pessoas? Um dia, teve uma irmãzinha que quis entrar, não era nada minha, era simplesmente uma nova convertida, que eu cuidava com amor. Então ela queria entrar dentro da igreja abraçada comigo. Não, mas por favor, não faz uma coisa dessa não. Mas ela queria entrar abraçada comigo. Aí eu, não, você não vai. Eu não deixei, é claro que eu não deixei, né? Mas então, e outra coisa, hein? Eu tinha já 70 ou 71 anos. E ela tinha uns 22, 23, né? É uma daquelas que eu lamento. Cadê as servas do Senhor? É uma daquelas 8, né? Então, o Senhor falou isso aí e prometeu, e cumpriu, hein? Cumpriu. Porque, eu fico falando assim, minha esposa é uma princesa. Pastor Wilson, o senhor já falou com a minha esposa. O senhor já conversou com ela. E outra coisa, hein? Quando o senhor foi conversar com a minha esposa, o senhor me meteu o malho. O senhor desceu o malho em mim. Minha esposa me conhece. Ela me contou. Pastor, isto são coisas de Deus. São as diferenças de Deus. Agora, Deus conhece o meu coração, hein? Deus conhece o meu coração. Aquela noiva linda que o senhor viu lá, parecia também uma princesa, eu nunca pequei com ela. Nunca pequei com ela. E outra coisa, tive que largá-la porque não queria pecar com ela. A outra aí, a russa, eu tive que deixá-la porque eu disse assim, pecar eu não aceito. Não aceito também os seus trajes. Não aceito nada disso, porque eu acreditava que Deus tinha mandado procurar por ela. Eu acreditava. Fui enganado, hein? O diabo me enganou. E por isso Deus me pesou a mão também, hein? Me jogou na cama por isso. Foi por causa daquela russa que Deus me jogou na cama. Tá? Ele me falou. E disse que me livrou dela porque eu fui enganado. Porque eu tinha o costume de perguntar tudo a Deus. E o Senhor tinha me falado, o dia que eu tirava essa noiva de você, aquela loirinha bonita, que eu já mostrei para muita gente, o pastor Saul mesmo já viu. Não sei se o senhor viu. A loira é bonita, mas bonita mesmo, é muito bonita. Parecia uma princesa, uma rainha. Ela, eu tive que deixar, o senhor disse, queria que eu me casasse com ela, porque eu estava longe da minha esposa. Eu achava que a minha esposa não queria voltar para mim. Depois eu achava que minha esposa tinha morrido. Depois descobri que não. Então, mas só que tem uma coisa. Ela queria pecar. Eu não queria. Aí ela me deixou. Aí me vem a russa. Aí a russa vem com as conversas lá também. Eu digo, pecado, não. Esses trajes, não. Sabe o que ela falou? Vai para o inferno, então. Aí desmanchamos também, certo? Desse jeito, falou, vai me deixá-la e voltar para minha esposa, porque essa, um dia, eu estava na igreja quadrangular, uma certa serva de Deus profetizou para mim. Esta é a sua, você ama essa mulher, e essa é sua amiga e ela te ama de verdade. Muito bem. Um dia ela profetizou isso. No outro dia ela manda me chamar na casa dela. Perdão, irmão. Eu fui falso profeta. Perdoa. Eu não podia profetizar. Por quê? Porque eu ainda não tinha divorciado da minha primeira esposa, com a qual fiquei 24 anos. Olha, 25 anos. Olha, eu tenho 25 anos do primeiro casamento e 26 anos do segundo casamento. São 50 anos de casado, já pensou? Essa carinha que o senhor vê aí é velho que está vendo. Mas tem outra coisa. Deus fez uma promessa um certo dia comigo.
meu servo, por várias vezes. Pastores, leiam o meu projeto. Vocês vão ver as promessas que Deus me fez. O Senhor disse que iria me renovar. E outra coisa, de vez em quando. De vez em quando Deus me renova. Deus me renovou uma certa vez, 10 anos. Passado alguns anos, me renovou mais 12. Depois passou... eu vou contar uma coisa, vou contar um segredinho bem baixinho aqui para os senhores. Cada vez que... bem baixinho, né? Cada vez que Deus me renovou, tá pensando que foi assim? Tá renovado? Nada. Ele me jogava na cama, com uma alergia. Eu era militar, entrava no meio de uma explosão e saía vivo do meio de uma explosão, todo arrebentado, todo queimado. Aí ele trocava minha pele todinha e me deixava novinho. A primeira vez foi uma explosão na cara. Uma explosão de uma bateria de Scania na minha cara. Um banho de ácido em todo o corpo. Troca de pele e renovado, sem uma mancha. A segunda renovação, outra vez, outra bateria. Olha a bobeira, eu sou inventor, não sou? Eu não vivo mexendo com tecnologia, com invenções, eu corro esse risco. Aí outra vez, outra bateria explode na minha cara. Aí eu novamente troco de pele e sou renovado mais uns 5 anos. Aí a terceira vez, eu estive no meio de uma bola de fogo de 6 metros de diâmetro. Um carro que tinha sido criado por mim, inventado, as tecnologias inventadas por mim, tudo preparado por mim, um dia explodiu. E eu estava dentro dele. E ele explodiu como uma bola de fogo de 6 metros de diâmetro. E eu bem no meio da explosão. Eu me queimei todo. Fiquei com queimadura de 3º grau no rosto, igual aquele monstro. Eu me vestia como uma múmia. Fui enrolado como uma múmia. Pastores, nós temos um Deus, não temos? Claro, nós temos um Deus. 5 dias, meu rosto estava renovado. 5 dias depois dessa explosão. E 26 dias depois, todo o meu corpo estava daquele jeitinho que vocês me viram aí em Balneário Camboriú. Estava assim. Certo? E todo mundo achando bonitinho. Eu sempre falo, eu falo até com a minha esposa. Ontem eu peguei a fotografia do seu filho, e mostrei. Olha esse rapaz. Bom, só que esse aí é o ator Rock Hudson, quando era novo. Eu só achava, tirava de dizer que eu era o crioulo mais bonito da igreja, que eu era um crioulo bonito. Poxa vida, seu filho parece um artista de cinema, hein, pastor? Seu filho eu sou homem, né? Mas estou dizendo aqui agora para ser real. Seu filho é um homem bonito. Não sei se ele está assim ainda. Eu já vi que ele está com a barriguinha maior um pouquinho, né? Mas ele, para mim, ele parecia com Rock Hudson. Rock Hudson, quando era novo. Achava ele um rapaz lindo, bonito mesmo. E, no entanto, aí na igreja o pessoal estava dizendo, é o seu mais bonito da igreja. E porque vinha o Carlão, o seu mais bonito, o Caleb. Eu não devia ter falado o nome. Eu era mais bonito. E para algumas irmãs aí, eu era mais bonito. Uma eleita, de cabelos branquinhos, bem branquinhos mesmo. Às sextas-feiras, eu chegava, ia até o local onde estavam as eleitas, esperava elas levantarem da oração, dava um beijinho na testa de cada uma, como minha mãe. Dava um beijinho na testa de cada uma. E um dia, uma delas, sem nome, hein, falou comigo. Pastor, por que o senhor não senta lá no púlpito? Eu não respondi nada. O senhor devia sentar lá no púlpito. Se o senhor sentasse lá no púlpito, o senhor ia ser o pastor mais bonito lá do púlpito. E eu quero dizer mais uma coisa para o senhor.
se eu tivesse a sua idade, o senhor não me escapava de jeito nenhum. Olha, quase 90 anos, hein? Quase 90 anos falou assim. E era assim. Eu ouvi isso aí na cidade, eu ouvi na igreja, eu ouvia nas outras igrejas. Uma certa vez, eu tive que pedir ao pastor de uma igreja para excluir da igreja uma moça que estava dando em cima de mim assuntosamente. Ele, quando foi chamar a atenção, ela disse assim, eu quero ele de qualquer jeito. Outra falou assim para mim, eu sou da cidade tal. Eu digo, nessa cidade aí, eu sou amigo de quase todas as pessoas. É uma cidade do Rio Grande do Sul, onde um homem muito influente é meu amigo e me apresentou a toda a cidade como amigos. Quase toda a cidade é minha amiga, faz parte dos meus 5.000 amigos no Facebook e os 600 e poucos seguidores, certo? Muito bem. Aí ela falou, eu quero que você vá visitar a minha cidade. Passa 15 dias, um mês na minha casa. Velhinha também, hein? Eleita. Velhinha. Mas essa aí não veio com assédio não, tá? Me convidou só para visitar a cidade dela. Tudo bem. E era isso que acontecia, pastor. Porque na rua, já aconteceu na rua, ali na Avenida Brasil. Brasil não, na Avenida do Estado. E também na Avenida Brasil. Aconteceu de eu ser invadido por duas moças. Uma com 18 anos e a outra com uns 15 ou 16. Olha, 72 aninhos. Vou fazer ainda, mas já, eu considero. Eu não tenho esse negócio de ficar escondendo idade não, tá? Eu tinha 70 anos quando isso aí aconteceu. E foi no dia dos namorados, né? Então, isso aí tudo aconteceu. Sabe por que aconteceu, pastor? Deus falou, eu vou te fazer o homem, o servo, um servo diferente de todos os demais. Todos os demais. Pastor, eu sou diferente de todo mundo. Agora tem uma coisa. Meu coração também é diferente, hein? Sabe por quê? Pastor Wilson, o senhor faz tempo que não fala comigo. Na sua família, só tem uma pessoa que fala comigo. Bom, tinha minha amiga, irmã Maria, que essa era ilibada, né? Essa aí era uma amigaça que eu tinha, né? Eu gostava de cantar junto com ela. Ela conhecia quase todos os hinos da harpa, e eu também. Então nós cantávamos em dueto aí na igreja. Quando eu estava sozinho, eu sentava junto com ela para cantarmos em dueto. A irmã Maria foi na casa lá onde eu estava, né, para cantar comigo em dueto. Então era desse jeito. Só que ela não tinha Face, não tinha nada. Eu vim embora, acabou, sumiu, acabou a irmã Maria. Depois eu fiquei triste quando eu soube que ela ganhou o prêmio da salvação. Tá bom, parabéns, irmã Maria. Você já está com Jesus. Você está esperando por nós. Avisa que eu, pastor Wilson, pastor Saul, a gente chega lá. Tá bom? Muito bem. Aí, e tem mais uma pessoa da sua família que fala comigo. Só uma pessoa. Só uma pessoa. Eu falo, olha, eu já disse que meu assunto é Jesus. Eu só falo de Jesus. Seja homem, seja mulher, eu tenho pastores. Olha, entre os meus 5.000 amigos, 5.000 amigos, eu não posso botar mais ninguém. Cada vez que eu quero botar um, tenho que tirar outro. Mas nesses 5.000 amigos, olha, mais de 1.000 são pastores. Mais de 500 são pastoras. E na totalidade, 4.000 são evangélicos.
4.000, mais ou menos, tá? Eu posso estar errando. 4.000 são evangélicos. E o resto é resto. O resto são aqueles que eu falo de Jesus para eles. Por isso continuam, meus amigos. Eu, agora nesse final de ano, eu queria passar os votos de Feliz Ano Novo para... Eu marquei 270 pessoas. Não consegui. Sabe por que eu não consegui? Porque quando eu só conseguia até 170, mais ou menos. 100 ficaram faltando. Porque mais de 1.000 me deram os votos de Feliz Ano Novo. Aí eu tinha que responder. Aí, ó, parentes, irmãos em Cristo, amigos, todos ficaram esquecidos. Mas eu estou dando Feliz Ano Novo ainda. Eu dei Feliz Ano Novo para o pastor Saul. Dei Feliz Ano Novo para o senhor. Dei Feliz Ano Novo para a irmã Zora. Jora. Dei Feliz Ano Novo para a Jô. Dei Feliz Ano Novo para o Jackson. Dei Feliz Ano Novo para tanta gente. Eu dei Feliz Ano Novo para muita gente aí na igreja. E todos, não todos não, a maior parte respondeu. Dei Feliz Ano Novo para o evangelista Osmério. Oh, homem maravilhoso. Esse é um homem que, para mim, é um homem fora de série. É um homem de Deus. E dei Feliz Ano Novo pro Marcão. O Marcão me respondeu. Respondeu, mais ou menos. Mas só que tem uma coisa. O Marcão foi um dos 8, né, que o senhor mandou eu falar. Aí eu tinha descido a ripa nele, depois dei Feliz Ano Novo, aí ele respondeu. Eu até preciso ver se ele respondeu, tá bom? E assim, a maior parte da igreja respondeu, mas muitos, a da sua família, ninguém me respondeu. O senhor só respondeu um dia lá, que eu falei uma coisa lá, o senhor mais ou menos, e... Pastor Wilson, estou falando. Pastor Saul, não. Pastor Saul, nada. Um dia, eu cheguei para uma certa serva de Deus, esposa do pastor Saul, e pedi para ela orar por mim. Ela disse assim, eu orar por você? Se você é um homem que fala tanto com Deus, como é que eu vou orar por você? Eu fiquei sem jeito, né? Aí, porque eu falo com Deus. Eu tenho que falar com ele sempre. Agora ele não tem não, mas fala comigo. Fala. Olha, sabe por que eu estou desde manhãzinha? Agora o sol já está quente aqui, né? Nem sei que horas tem aqui, não estou vendo a hora não. Mas olha, eu só estou aqui agora falando com os senhores porque Deus me falou comigo a madrugada toda. Conversa com meu servo. Olha, Deus me disse que o pastor Saul ficou aborrecido comigo pelo que eu falei. Deus me disse que o senhor ficou aborrecido pelo que eu falei. Pelo que eu falei, porque eu creio que o senhor não ouviu tudo ainda que eu falei, não. Nem sei se vai ouvir isso aqui, certo? Mas o senhor ficou aborrecido. E aí eu falei, senhor, deixa eu me desculpar com ele. Desculpar não. Você vai se justificar, vai falar por que você fez isso tudo. Então, olha, pastor, vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor, de vez em quando, chega para mim e me dá cada missão que eu fico desesperado, eu fico satisfeito. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha, não sei se eu já falei isso para o senhor e para o pastor Saul. Certa vez, eu estava na igreja, sentado no púlpito. Lá no púlpito. Eu não era pastor da igreja, não, mas era pastor. Aí, o pastor da igreja Deus falou com ele, traga aquele homem aqui para te ajudar. Sabe por quê? O pastor da igreja era covarde. Não tinha coragem de dar bronca em ninguém. Não tinha coragem de exortar ninguém, chamar a atenção de ninguém. E ele confessou, eu não tenho coragem. E o senhor me disse que o senhor, pastor, tem coragem.
para me trazer o senhor fazer uma missão aqui. Aí eu fui. Chega lá, vai, ele me põe como vice-presidente da igreja. Primeiro vice-presidente. E outro pastor, um ex-padre, um homem com uma sabedoria não, conhecimento fora de série, segundo vice-presidente da igreja. Aí um dia, o senhor fala assim para mim, ó, tá vendo aquele homem lá? Por enquanto, deixa ele. Mas qualquer dia desse eu vou mandar você falar duramente com ele e você vai falar com ele sem dó, mas sem piedade mesmo. Você vai arrasar com ele. Tudo bem. E aí o homem começa. Ele tinha vindo da Universal, ele tinha passado por várias igrejas. Né? Aí, e outra coisa, como eu disse que aquele homem pregava bem, o pastor consagrou ele era evangelista, consagrou a pastor e botou como segundo vice-presidente. Eu falei, pastor, eu não pedi para o senhor consagrar o homem, eu só disse que ele prega bem, só isso. Pronto, ele consagrou. Eu já era consagrado. Né? Eu fui mandado para lá para ajudar esse pastor. Tudo bem. Aí, um dia, ele estava lá dizendo, nós precisamos aqui. Aí ele dominou a igreja. O pastor, coitadinho, não tinha pulso. Aí ele mandava. Eu não era pregador. Ele, super pregador. E ensinava. Aí, olha as teosofias dele. Vou chamar de teologia, não, porque teologia é tudo de Deus. Olha as teosofias dele. Quando uma pessoa humilde chegava para ele para pedir oração, ele dizia assim, vai até aquele canto, dobra o seu joelho, pede perdão pelos seus pecados, até que você esteja digna de falar comigo, principalmente com mulheres. Até que seja digna de falar comigo. Quando você estiver digna de falar comigo, vem aqui que eu oro por você. Eu fiquei sabendo disso. Aí a irmãzinha foi, reclamou comigo. Então, aí ele dizia, eu quero ensinar uma coisa para a igreja. Pobre não é filho de Deus. Todo pobre é filho do diabo. Porque eu sou rico. Tá vendo aqui? O meu terno é italiano. Tá vendo o meu sapato? É inglês. Tá vendo a minha meia? É isso. E minha cueca? É isso. Minha camisa é de marca. E falou aí, foi dizendo as marcas de que país que era. Crente tem que ser assim. E outra coisa, eu não peço nada a Deus, não. Eu digo, Senhor, eu quero isso. E o Senhor é obrigado a me dar. Sabe por quê? Porque eu sou servo dele. Servo não, eu sou filho dele. Se eu fosse servo, ele talvez não fosse obrigado a me dar. Mas eu sou filho. E como filho, ele tem que me dar. Ele ensinava isso à igreja. Aí um dia ele estava falando sobre o sal. Quando ele ensinava sobre o sal, ele falava sobre o sal grosso. E dizia que tinha que fazer uma rua de sal grosso no meio da igreja para que todo crente passasse andando sobre o sal grosso para tirar os descarregos de macumbaria que tinha no corpo de muito crente ali. Pastores, prestem atenção, 30 famílias foram embora da igreja. E aí, mas no dia, desculpa, hein? 30 famílias já tinham ido embora da igreja. E nesse dia, ia esvaziar a igreja, que era pequena. Não era muito grande. Aí o senhor falou, agora, meu servo, ataca! Não foi assim que Deus falou, não, tá? Ele falou, é a hora, meu servo. Pode falar. Eu levantei, ele está no púlpito. Ele falou assim, escuta, ó, presta atenção no que eu vou te... Ele era mais velho do que eu. Né? Tinha sido... e outra coisa, ainda defendia ainda a santidade de Maria, mãe de Jesus. Santidade, até eu defendo. Ela foi uma grande serva de Deus. Mas não como
intercessora por nós. Ele tinha sido padre e veio com esse negócio para cá. Dizer que ela era intercessora assim. É que os pastores não sabem ensinar. Eu falei assim, olha, escuta uma coisa aqui, ó. Nem chamei de pastor, falei. A próxima vez, você está aí... Primeiro, para com esse papo. E a próxima vez que você levantar, a igreja toda vendo, hein? A igreja repleta. A próxima vez que você levantar aqui na frente, era ele que pregava, né? Você vier aqui na frente para ensinar asneira, ensinar heresia para o povo de Deus, eu te boto para descer desse púlpito. Ele falou, quem é você para me botar para descer do púlpito? Eu sou rico, sou vice-presidente da igreja e você quem é? Eu? Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte, você é o segundo vice-presidente da igreja e eu sou o primeiro. E desce! Desce agora! Aí ele falou, pegou a Bíblia, bateu no púlpito e falou assim, repudio nesse momento a minha consagração a pastor. E desceu do púlpito. Aí eu falei assim, rua! Ele catou a família e foi embora e nunca mais voltou ali. Né? Tudo bem. Eu disse que foi 1 ano, mas não foi 1 ano não. Foi uns meses depois, eu sou convidado e permitido por Deus. Porque ó, eu só prego quando Deus diz assim, pode ir meu servo, pode pregar. Aí ninguém me segura. Mas quando o senhor já disse que eu não sou pregador, eu sou organizador, ele falou 5 vezes em todas as minhas consagrações, e toda a igreja viu, eu não te ungi para pregar a minha palavra, eu te ungi para organizar e pôr ordem na minha casa. Até quando eu fui consagrado a pastor, o senhor falou isso. Fiquei até com vergonha, pastor que não prega. Tá aqui, ó, Valdeci. Agora, não prego quando Deus não manda, hein? Quando ele diz assim, quando eu quiser que você pregue, eu te dou palavra. E quando ele dá, meus irmãos, sai de baixo. Então, ou então, fiquem embaixo da palavra, que vai sair coisas doces, maravilhosas. Né? Quando eu estou falando com as criancinhas, a primeira coisa que acontece é virar a criança também. Eu me sento no chão. Está pensando que para pregar para criancinha, eu vou sentar lá no púlpito e a criançada cá embaixo? Negativo. Eu desço lá embaixo, sento com as crianças e começo a cantar, a falar com eles. É assim. Agora, quando Deus me manda falar com um barbado velho, com um recalcitrante, olha, eu falo aquilo que Deus mandar. E tem dias que ele diz assim, ó, fale duramente com ele, sem pena. Eu digo assim, senhor, então na hora que eu estiver falando, o senhor me dá a palavra. Me diz o que é para me falar. E ele diz. Aí, meses depois, eu sou convidado para ir pregar numa igreja. Esqueci até o nome da igreja, que não era Assembleia de Deus, não era nossa. Então, chego lá, quem está lá também, como lá no púlpito e na direção também, na cúpula também da igreja. O padre. Aí, outra coisa, hein? Quando ele foi embora, as 30 famílias voltaram para a igreja e me agradeceram. Eu digo, não, agradeça a Deus, foi ele que mandou fazer isso. Todos voltaram para a igreja. Bom, aí chego lá está o homem. Só que ele não estava presente na hora, não. Mas se tivesse, era a mesma coisa, hein? Eu já disse que eu não tenho medo de ninguém, hein? Vocês vão ver como eu não tenho medo de ninguém. Daqui a pouquinho eu vou contar uma que vocês vão ver. Eu já enfrentei gente grande, juiz. Já esculhambei com juiz no fórum. Não fui preso, não. Deus mandou. Já esculhambei com comandante militar. Arrasei com ele. Mas Deus falou, vai lá e fala com ele. Já arrasei com ministros militares. E Deus não fez nada, e Deus não deixou que fizesse absolutamente nada contra mim. Então, aí o Senhor me manda
botar o homem para fora outra vez. Só que ele não estava lá. Eu chamei o pastor e falei, olha, esse pastor, que o senhor está aqui, e está sentado no púlpito com o senhor, senta no púlpito com o senhor, esse homem não vale nada. O senhor mandou que eu pusesse ele para fora do púlpito. E outra coisa, bota esse homem para fora daqui também. Aí depois o pastor manda me avisar, já expulsei ele daqui da igreja também. Pronto. Ele, em 10 anos, passou por 25 igrejas. E continua por aí, engana um, engana outro. Como aqui em Anápolis, ele já não tem mais lugar para ele, aí ele vai para outras cidades. E é ficar 2, 3 meses, rua. 2, 3 meses, rua. É desse jeito. Pastores, Saul e Wilson. É com vocês que eu estou falando. É com os senhores que eu estou falando. É assim que Deus me usa. Olha, o Senhor falou para mim quando eu fui consagrado a pastor. Eu fui consagrado a pastor 4 ou 5, ou quem sabe 6 meses depois de ser consagrado a evangelista. Né? Aí o Senhor falou assim, quando eu fui consagrado a evangelista, aí eu fui chamado na cúpula da convenção da igreja e disse, agora chega. Não é possível, nós não podemos mais explicar como uma pessoa pode ser consagrada tantas vezes, onde tem uma norma que só pode haver uma consagração de 2 em 2 anos, no mínimo. Tem gente que fica 20 anos, de 2 em 2 anos no mínimo. Puxa, em 1 ano você foi consagrar, foi de auxiliar até evangelista? Não pode, agora nós não aceitamos mais isso não. Aí o senhor falou assim, tá bom, meu servo. Eles não aceitam? Você vai receber um convite. Aí tá bom, senhor, que convite. Aí estava havendo uma festa numa grande igreja do Distrito Federal, lá em Brasília. Então, de repente, um servo de Deus se levanta e fala assim, meus servos, mandem alguém ir até a igreja em Anápolis. Não, até a igreja em Anápolis não. Eu esqueci de contar mais um casozinho que teve mais 2 pastores que tiveram que cair fora, hein? Tá? Mais 2. Não foi só esse não, tá? E outra coisa, teve também 2 igrejas fechadas. O senhor falou, fala que eu vou fechar a igreja. Primeiro você vai falar com ele, brandamente, que eu disse isso, para ele tirar aquele pastor daquela igreja, assim. É outro já, hein? Se ele não tirar, se ele não atender a sua palavra, decreta o fechamento da igreja. Aí, oi? Fala. Hein? Fala comigo? Não? Não, pensei, a esposa chegou aqui. Essa é a minha rainha. Essa é a minha princesa. Ela é linda. Vocês já viram, né? Essa aqui, ela é a minha ajudadora. Foi ela que o Senhor falou assim, volte para ela. E ela vai ministrar a cura em você. O Senhor tinha me pesado a mão, não tinha? Ela vai ministrar a cura. Eu tive 2 doenças, eu estava morrendo. Olha, eu estava com a mesma doença que levou a nossa irmã Maria. E eu iria morrer entre 31 de dezembro de 2003 a 31 de dezembro de janeiro de 2004, eu iria morrer. Mas você só vai morrer se você não voltar, certo? Parou uma gravação aqui. Estão chamando? Espera um pouquinho. Olha, irmãos, eu fico por aqui, tá bom? Agora, eu estou dizendo que fico por aqui. Outra coisa, hein? Quando eu falei 2003 e 2004, não, é 2013 e 2014 aí no final, tá bom? A paz do Senhor para todos. E você, vaso de Deus, ouviu tudo isso aí?
É assim que Deus sempre, mas sempre mesmo foi comigo. A paz do Senhor para todos. Ah, tem uma coisinha a mais que eu queria dizer. Esses dois pastores com os quais eu estou falando, eu tentei falar para eles que o Senhor mandou dizer: o seu reino acabou. E todos dois, aliás, e nenhum dos dois está mais onde estava. Foram dispersos, cada um para um lado. O Senhor mandou falar, eles não quiseram me ouvir. Eu não tive nem a oportunidade de falar isso porque estava banido. Tá bom, mas Deus cumpriu e cumpre, tá bom? Ah, tinha mais uma coisa que eu queria falar. Esses dois pastores com os quais eu estou falando aí, o Senhor mandou eu falar para eles. Se eles não atendessem um certo detalhe, e o detalhe era cuidar de uma criancinha, cuidar espiritualmente de uma criança. Eles não me ouviram, não fizeram, e o reino deles foi banido. Todos os dois já foram dispersos e nenhum deles está naquela igreja. E se ficassem, ia haver um pequeno lava-jatozinho lá, tá bom? Tudo isso que foi falado será exibido em público. E não caio na asneira de criar caso comigo, porque tudo que for falado eu publicarei. E sabe por quê? Porque é verdade e eu sei de mais coisas, hein, que ainda não falei. E tudo aconteceu. Eles não deram o menor valor às minhas palavras, que foram diretas enviadas por Deus. E tempos depois, eu recebi o aviso de um obreiro, né, oficial da igreja, que sabia de tudo sobre esse assunto, tanto da minha parte como da parte de Deus. E este obreiro, ou obreira, me falou: pastor Valdecir, a casa caiu, e caiu mesmo. Nenhum dos dois está mais naquele local.